Bom, pessoal, muito obrigado por aceitar esse convite para participar do podcast Futebol Moderno, episódio 6. Podcast que volta de maneira mais repaginada, né, rejuvenescido, agora num formato também que você não somente ouve, mas também vê as pessoas conversando. Acho que vai ser bem importante isso. Agradecer demais o aceite do convite do Francisco Sá, treinador do Camacho, o Denis Alves também, auxiliar da Cabo Friense, né, vai disputar agora a Série D do Campeonato Brasileiro. Obrigado demais pela participação de vocês. Como eu estava dizendo em off aqui, né? São duas pessoas que são referências para mim nesse assunto. A gente vai falar sobre periodização tática hoje. E agradecer, vou começar pelo Francisco. Obrigado demais, Francisco, pela tua participação. Obrigado eu pelo convite. Como tinha dito, falar sobre este tema e ser convidado para este tema é algo que me deixa um pouco, porque é um tema tão polémico ou tão talvez mal esclarecido em muita gente e que traz aqui alguma responsabilidade, porque quando se fala de priorização tática há tanta possibilidade da compreensão ser ambígua que deixa aqui alguma responsabilidade. E nesse sentido também agradeço a confiança e as iniciativas que tens tido no sentido também de promover a priorização tática e o futebol no geral. Obrigado, eu agradeço demais, Francisco. Bom, e também agradecer ao Denis. Obrigado demais, Denis, por aceitar esse convite. Sei que está numa pegada violenta aí de treino, a gente estava comentando que está mais bronzeado, né, do sol. Enfim, eu agradecer demais por ter aberto um espaço na tua agenda para atender o podcast. Para mim é um prazer, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço, na verdade, pelo convite, por estar com vocês aqui. Sem dúvida nenhuma, como o Francisco falou, né, é um tema realmente que gera muita controvérsia em alguns sentidos, mas que quanto mais a gente estuda, mais a gente se aprofunda, a gente tem um entendimento melhor, né, e percebe como ele pode ser aplicado, de que forma pode ser aplicado, e realmente eu acho que veio para ajudar nesse momento do futebol, seja no futebol brasileiro, no futebol português, no futebol mundial de forma geral, e te parabenizar também por estar sempre buscando conteúdo e buscando transmitir conteúdo, tanto nas tuas postagens quanto videoaulas. Parabéns pelo teu trabalho também, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Eu vou aproveitar, Denis, que tu já está com a palavra, para te manter com a palavra no seguinte, né? Te perguntar, pedir para que faça uma apresentação breve, né? Eu sei, é bem ativo nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp também. Acho que muita gente no Brasil que está nos ouvindo agora nesse momento te conhece, mas falar um pouco sobre a tua trajetória, a tua história e os teus objetivos para esse ano, né? Bom, falando desde o início, né, eu comecei no futebol bem cedo, jogando, na verdade no futsal. Com 6 anos eu já disputava campeonatos, já disputava competições, com 7 anos disputando competições na Federação de Futsal do Rio de Janeiro. Então comecei jogando bem cedo no futsal, né? Não joguei no futebol de campo, fiquei no futsal sempre. Quando fui fazer a passagem para o campo, não me adaptei, acho que fui passar tarde, não consegui me adaptar, então segui no futsal até o profissional. E ali, na realidade, eu percebi que eu ia ter que fazer uma escolha, né, por conta de questão financeira. O futsal no Brasil não é tão bem remunerado se você não tiver um nível de jogo muito alto, que não era o meu caso, era um jogador normal. E passei a estudar, realmente, fui para a universidade, estudei na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Comecei cedo com comissão técnica. Em 2003, aos 23 anos, eu fazia parte da comissão técnica do Botafogo de Futebol e Regatas, né? Um dos gigantes do futebol brasileiro. E passei alguns anos ali em categorias de base, sub-15 e sub-20 principalmente, onde eu passei mais tempo. E a partir dali, rodei por diversos outros clubes, né? Hoje eu estou no meu 11º ou 12º clube, a gente até conversou sobre isso mais cedo, mas eu não lembro exatamente, mas eu acho que é o 12º clube da minha carreira, em pouco mais de 10, 15 anos, em torno de 15 anos de carreira no futebol. E o objetivo agora é que a gente consiga fazer uma boa campanha aqui na Cabo Friense, né, na disputa da Série D do Brasileiro, buscando realmente um acesso à Série C do Brasileiro. Nós que estamos numa situação aqui de parceria com o Madureira, porque são clubes que são amigos, os presidentes são muito próximos, então o presidente do Madureira mandou alguns jogadores para a Cabo Friense e a comissão técnica, então ele está ajudando
com esse suporte a equipe aqui de Cabo Frio, que fica na região dos Lagos do Rio de Janeiro, né, não é na capital, para a gente disputar essa competição e fazer o melhor possível dentro dela, né? Sem dúvida nenhuma. Trabalho não vai faltar, mas a gente sabe que é uma frase muito comum ao Tite, né, que o desempenho a gente controla e o resultado não. A gente só vai saber realmente a partir do dia 19 de setembro, quando a competição iniciar, mas o foco realmente para esse restante de ano é a gente buscar o acesso à Série C do Brasileiro. Se Deus quiser, acho que o objetivo é esse, né? E perguntar também um pouco ao Francisco sobre a história dele. O Francisco tem uma história, em alguma medida, se entrelaça com a minha, né? Porque também foi aluno da FADEUP, aluno a universidade da qual eu sou aluno hoje. E então, pedi também para o Francisco contar um pouco da história dele. E acho que também tem uma história muito curiosa, Francisco, do clube que você é treinador hoje, né, da Camacha, sobre a correlação desse clube com a história do futebol português, né? Se puder também contar um pouquinho sobre essa correlação, vai ser interessante. Sim, começando por mim, eu fiz toda a minha formação no Clube Sport Marítimo, que é um dos clubes da Primeira Liga Portuguesa. Aliás, dos clubes que têm mais presenças na Primeira Liga Portuguesa, já é assíduo na grande maioria do tempo em que vive o clube. Fiz toda a minha formação. Quando cheguei ao futebol sénior, apercebi-me que não tinha qualidade para fazer carreira no futebol profissional. E ainda tive a praticar no futebol local distrital, mas cedo decidi estudar e enverdar pela via de treinador. Até digo de uma forma diferente. No fundo, a minha paixão surgiu quando recebo um convite, curiosamente, de um treinador brasileiro, que está nesse momento aí a viver, que é o Bidinha, o Abdiel Neri, ou Bidinha Neri, como é conhecido, que veio jogar cá para Portugal. Ele foi meu treinador na Distrital e ele assumiu uma equipa da formação no Clube Sport Marítimo e convidou-me para ser seu adjunto. E foi nesse momento que eu apercebi-me que era mesmo a carreira de treinador que eu queria seguir e enverdei então pelos estudos. Fiz a minha licenciatura cá na Madeira, em Educação Física e Desporto. E depois então fui para a Faculdade do Desporto do Porto, onde o Rafael também é aluno. Fazer então um mestrado em treino de alto rendimento, muito também por força da minha curiosidade aqui na priorização tática. Já era um estudioso da priorização tática, mas naturalmente estar no centro da criação faz-nos talvez perceber melhor. A par e passo dos meus estudos, fui sempre já trabalhando no futebol. Procurei logo no futebol sénior, porque era algo que eu queria muito. Tenho uma perspectiva um pouco diferente. Sei que há pessoas que preferem ir subindo de graus na formação e chegar ao futebol profissional, é uma via. Eu sempre achei que era melhor, desde cedo, estar no meio do futebol profissional, até porque aquela vantagem que normalmente têm os jogadores ou ex-jogadores de futebol de terem participado ou estado no balneário, eu não tinha essa vantagem, e então quanto mais cedo eu estivesse no meio deles, talvez isso seria no fundo minimizado essa possível desvantagem. Pronto, como treinador, fui normalmente preparador físico e treinador adjunto. Estive no Campeonato de Portugal, lá na zona do Porto, na zona da Aveiro também, em alguns clubes. Também estive cá na Madeira, o ano passado e há 2 anos na União da Madeira. E pelo meio tive uma aventura num país árabe, em Oman, também como adjunto do Bruno Pereira. Atualmente recebi um convite aqui da Associação de Desportiva da Camacha para ser treinador principal, um clube que, apesar de novo, com 42 anos, é um clube que tem muita história por ter muito da sua vida nas competições nacionais. Foi um clube que desde cedo tinha esta ligação ao futebol e desde aí o que estavas a falar, Rafael, é exatamente isso. Fazer uma pequena pesquisa no Google sobre a história do futebol em Portugal, vai aparecer lá, foi no sítio da Camacha, onde se jogou pela primeira vez futebol em Portugal. Na altura com os imigrantes ingleses, que trouxeram então a bola e esse jogo para o país. E foi aqui que realmente a Camacha a seguir ficou com essa âncora para toda a vida e foi sempre um clube que procurou ter grande influência, pelo menos a nível regional,
e também a nível nacional, naquilo que é o futebol. É um clube novo, mas que tem muita história já no futebol nacional, está sempre presente nas competições nacionais. Pronto, por isso para mim também foi uma honra, ou é uma honra, estar neste momento a representar um clube com este peso histórico, quer na região, quer a nível do futebol nacional. E não deixa de ser uma responsabilidade, né, Francisco? Ou seja, Exatamente. representar o clube onde praticamente o futebol começou em Portugal. De fato, é algo importante, e vai ser curioso acompanhar a tua trajetória, né, na Camacho agora no Campeonato de Portugal, que seria mais ou menos equivalente à Série C do Campeonato Brasileiro, né, para os brasileiros que estão ouvindo a gente. E ver como é que vai ser esse desempenho, né? No clube, ou melhor, no clube não, no lugar, não sei se no clube ou no lugar onde se jogou... No lugar. Né? Onde se jogou o primeiro futebol em Portugal. Show de bola. Bom, pessoal, entrando já no nosso tema, né, entrando naquilo que é a temática do podcast, eu queria começar com o Denis, né, perguntar para o Denis uma pergunta que vem com outra pergunta por trás, que é qual é a percepção e concepção dele sobre o que é periodização tática, de fato, e entender por que existem, como bem o Francisco iniciou a nossa conversa, né, diferentes interpretações para ela e algumas tão distantes daquilo que é a periodização tática documentada, né? Por que ela pode acabar tendo vertentes tão diferentes assim? Qual a tua percepção e por que dessa confusão? Bom, antes de tudo, é importante frisar, né, que a periodização tática ela é uma metodologia de treinamento, né? E é até interessante que algumas pessoas associam a periodização tática a uma forma de jogar, quando na verdade ela é uma metodologia de treino. Mas ao mesmo tempo, em uma entrevista do professor Vitor Frade com o Julian Tobar, né, que é atualmente um dos principais escritores da periodização tática, escreveu o último livro sobre ela aqui no Brasil, tem a chancela da periodização tática em si, né, até pela própria professora Mara Vieira, pelo professor Vitor Frade, e onde o professor Vitor Frade cita que ele acha que a periodização tática ela te conduz a uma forma de jogar, né, que ele cita até a questão do Barcelona, do Guardiola, mas obviamente, por se tratar de uma metodologia de treino, é um meio para você atingir um fim em relação à forma de jogar. A questão da confusão, entre aspas, né, que se faz em relação à periodização tática, acho que é porque se associou a diversas outras questões. Eu me lembro muito claramente, em 2012, se eu não me engano, 2012 para 2013, por ali, eu estava lendo um livro do Bruno Pivetti, que o livro tinha acabado de ser lançado. O Bruno hoje é treinador do Vitória da Bahia, e eu estava lendo o livro do Bruno, sentado numa cadeira, e passa um amigo meu que trabalhava, né, para um clube muito grande do futebol brasileiro. Eu trabalhava no Vasco da Gama, era treinador, fazia parte da comissão técnica do Sub-20, na verdade. E ele perguntou para mim: o que você está lendo? Aí eu falei: estou lendo sobre periodização tática. Aí, naquele momento, bota aí, são 8 anos atrás, né, ele fala para mim assim: periodização tática é só... Quando ele terminou de falar, é só, os meus ouvidos tipo se taparam para ele, porque naquele momento, eu começando a estudar mais a fundo a metodologia, eu tendo dificuldade em relação a compreender a metodologia, e alguém chega para mim dizendo que é só, ela pode ser tudo, mas ela não é só. Exato. Isso não tem como, não dá para ser só, porque é algo realmente bastante complexo, que envolve um respeito, né, uma matriz conceitual, um respeito a princípios metodológicos. Então, basicamente, eu penso que é isso, né, uma metodologia de treino que precisa respeitar princípios metodológicos, uma matriz conceitual, você construir uma forma de jogar em função do treino, em função do jogo, e o que acaba gerando realmente essa confusão é porque, como o próprio Jorge Maciel já afirmou uma vez também, né, que sobre periodização tática, muitos falam, mas poucos realmente sabem sobre o que estão falando. E esse era um caso muito claro. As pessoas associam é só fazer treino em campo reduzido, é só fazer treino sistêmico, é só um monte de coisa. Só que, na verdade, não é só isso, né? Envolvem muitas questões, desde articular realmente uma atividade com a outra em determinado dia da semana, respeitar cada dia da semana que deve ser treinado. Então, é muito mais complexo do que se imagina, e por isso, hoje teve uma situação engraçada, vou até contar, porque eu acho que não é problema.
professor Oswaldo de Oliveira me ligou durante a semana, para quem não conhece, talvez alguns de Portugal não conheçam, o professor Oswaldo de Oliveira é campeão do mundo com o Corinthians, né, em 2000, no primeiro Mundial da FIFA. É um cara conceituadíssimo, uma pessoa que eu tenho uma admiração, e ele tem conversado muito comigo porque ele está montando um curso. Então ele tem conversado muito comigo sobre periodização tática, sobre metodologia de treino de forma geral, né? Porque além de eu dar aula, de eu trabalhar com futebol diretamente no campo, eu sou professor de um curso de pós-graduação em futebol do Rio, onde trato também de metodologia de treino. E a gente tem conversado muito, eu passei uma grande quantidade de material para ele. Aí hoje ele me ligou de novo, um pouco antes aqui da live, ele até perguntou se podia participar, Rafa. Eu falei para ele que acho que não haveria problema ele participar acompanhando, mas ele preferiu não participar porque ele ficou assim, preocupado de ter que sair antes, eu não consegui chegar. E aí ele falou para mim o seguinte: pô, Denis, eu estou lendo todo esse material que você me passou e eu cheguei a uma conclusão. Eu já faço a periodização tática desde 1910. Então tem muito essa questão também, né, das pessoas acharem que com um pouco de informação que adquirem ali, que já faziam a periodização tática antes, mesmo que de forma inconsciente. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Na verdade, até os que conhecem a periodização tática e dizem que fazem a periodização tática hoje, a gente tem que olhar de forma um pouco reticente, porque é muito complexo e é muito difícil você, na realidade do futebol atual, principalmente do Brasil, que envolve uma série de questões, né? Desde uma estrutura fora de campo até a estrutura competitiva, calendário, nível de atletas. Eu acho que é muito difícil alguém realmente conseguir seguir a periodização tática 100% a risco. Até falei com você, né, que eu tinha curiosidade de ver o Vitória da Bahia jogando por conta do Bruno. Ainda não consegui, até pelo trabalho daqui, eu não consegui parar para ver ainda. Acompanhei um pouquinho desse último jogo, que sofreu uma virada de 4-3, mas não consegui ver ainda. Mas é óbvio que eu quero acompanhar no longo prazo, né? Mas basicamente é isso nessa introdução para a gente falar um pouquinho sobre o tema. Eu acho que a intencionalidade define muito sobre a aplicação, né? Eu acho que tu foi muito feliz, Denis, no ponto que tu falou sobre as pessoas, pelo menos eu sinto isso na maioria dos brasileiros que eu conheço que estudam a periodização tática, no sentido de que há uma espécie de preguiça, né, ou de superficialidade de tentar, por exemplo, deduzir o que é a periodização tática a partir do nome, né? Ou seja, é algo que eu vou periodizar a partir da tática e não é somente isso, apesar de fazer sentido, não é somente isso. E também da confusão entre achar que a periodização tática uma forma de jogar, né, e não um método de treino, né? Ou seja, que está mais relacionado ao jogo de posição, por exemplo. Eu vejo muita gente falar sobre a periodização tática na mesma frase do jogo de posição, e eu posso, como você bem disse, né, por mais que o professor Vitor Frade tenha dito que a periodização tática vai te levar a jogar de uma forma, eu posso aplicar a periodização tática jogando de qualquer forma, né? É um meio para tal, e não necessariamente uma forma de jogar. Acho que muito feliz essa tua colocação. O que chega a ser impressionante, essa associação com o jogo de posição, que até aconteceu uma situação agora recente que eu comentei no vestiário daqui. O Domi, né, o treinador do Flamengo, ele treinou no dia após o jogo e deu a folga no J2, né? Tipo assim, na terça-feira. Jogou domingo, treinou segunda e deu a folga na terça. Então, a partir desse momento, você já sabe que não é periodização tática. Pode ser jogo de posição, mas periodização tática não é. Ele treinar no dia seguinte e folgar 2 dias depois ao jogo já não é. A preocupação dele já é diferente da nossa. Exato. E aí eu deixo também a mesma questão para o Francisco, no sentido de perceber, Francisco, de onde vem a confusão sobre o que é de fato a periodização tática e a tua percepção ou o teu conceito sobre ela. Pois, eu acho que tanto o Denis como tu, Rafael, quando fizeste um pequeno resumo do que disse o Denis, tocaram nos pontos essenciais daquilo que é a confusão da periodização tática, realmente relacionada com uma forma de jogar e também com a superficialidade ou com a preguiça mental de estudar mais a fundo aquilo que é a periodização tática e por ler algumas frases já se achar que é isto ou que é aquilo que acabamos de ler. E realmente é muito, mas mesmo muito mais do que isso. Por isso é que a minha preocupação, às vezes, quando tu me convidas para falar de periodização tática, a minha preocupação é essa, porque eu ainda tenho tanto para estudar sobre a periodização tática que às vezes tenho dificuldade em falar sobre ela.
Mas há um aspecto que eu acho que até está no centro da confusão, que tem a ver com a priorização tática. Aparece numa altura onde ela ainda continua, que é uma mudança de paradigma científico, que tem havido, ou no fundo de concessão de olhar para a vida, de olhar para a sociedade, e esta alteração ou esta mudança que tem havido, ou seja, as pessoas que estão a estudar e que têm acompanhado essa mudança, conseguem talvez ter uma maior predisposição ou disponibilidade para entender ou para procurar perceber melhor a posição tática. Quem não fez isso, quem não fez essa alteração de paradigma, continua com concessões que enviesam a seguir a interpretação da metodologia, porque vão ler com uma perspectiva completamente diferente do que aquela que devemos ler. Por isso, eu até costumo dizer que a priorização tática foi das melhores coisas que me aconteceram na vida, porque me fez aprender uma coisa que é a abordagem sistémica, ou a perspectiva sistémica, quer do treino, mas de tudo. Não é só do treino, é de tudo. Da vida, da forma como lidamos com os outros, e no futebol também lidamos com tantas pessoas, e acho que daí o Denis também te diz que é muito mais do que treino, é a estrutura, é tudo o que envolve um clube de futebol. E eu acho que até o centro da questão da confusão é essa mesmo, é olharmos e lermos com conceitos que não podemos fazer. Aliás, se não me engano, acho que é o Jorge Maciel que fala sobre isso, que antes de procurarmos estudar a priorização tática, temos que apagar quase no nosso cérebro aquilo que são os conceitos já pré-definidos ou tradicionais, para começarmos a olhar para os conceitos que a priorização tática revela. Em relação a explicar o que é a priorização tática, já na outra vez que nós falámos, Rafael, tu fizeste-me essa pergunta, e quando me fazem essa pergunta, eu lembro-me sempre de uma entrevista que fizeram ao professor Vitor Frade, num congresso que ele fez no Porto sobre a priorização tática, aqui a empresa da Mara Vieira, que foi a primeira vez que fizeram, eu estive presente nesse congresso, e estava lá, se não me engano, eu não vou passar a publicidade, mas estava lá um jornalista de uma televisão cá em Portugal, e que fez exatamente essa questão. Aliás, ele até foi mais radical e pediu ao professor Vitor Frade para dizer o que era a priorização tática em 2 palavras. E o professor Vitor Frade só não foi mal educado com ele por respeito à televisão. Porque no fundo ele a seguir em off estava a falar connosco e disse: como é que eu, que estou aqui há tantos anos a estudar isto e está sempre em constante evolução, vou explicar a priorização tática em 2 palavras? É impossível explicar a priorização tática em 2 palavras, e é impossível nós até neste podcast explicarmos a priorização tática. Vamos debater aqui naturalmente alguns temas que são importantes para esclarecermos. Por isso, não consigo responder à tua pergunta. O que posso dizer é aquilo que o Denis também disse, que estou totalmente de acordo, que existe uma base que tem a ver com os princípios metodológicos, e antes disso até com esta perspectiva sistémica, que acho que entender a perspectiva sistémica e entender os princípios metodológicos é o mais importante para entender aquilo que é a priorização tática. Hoje há N caminhos que podemos seguir, N formas que podemos levá-la, e N aprofundar situações que a priorização tática precisa de levar, e aliás, tem sido isso que os autores, como referiu o Denis, o Tobar, o Jorge Reis mais recente também, Jorge Maciel e outros, têm procurado cada vez mais ir esclarecendo e publicando livros que vão tentando esclarecer algumas coisas que tenham ficado em dúvida. Exato. E aí, Francisco, já aproveito para emendar uma outra pergunta, que é o seguinte: a PT ela é aplicável em qualquer contexto. No Brasil, aí o Denis pode confirmar isso, se conta uma mentira sobre a Europa, que na Europa não se joga na quarta-feira, que na Europa é domingo a domingo, né? A gente olha, por exemplo, para a maioria dos campeonatos, além da Liga, tem 2 Copas, né? Que no Brasil só tem uma Copa. Então, isso faz com que o volume de jogo... No final das contas, o volume de jogo total, por causa dos estaduais, acaba sendo até maior no Brasil, mas se a gente pega o período competitivo somente nacional, na Europa joga-se mais que no Brasil, ou joga-se semelhante, não sei bem esse dado. E aí eu te faço a pergunta, né? Dentro desse contexto, é possível aplicar a periodização tática em qualquer contexto? E já na esteira dessa pergunta, eu fiz um questionamento uma vez com o Denis, né? Por exemplo, sobre como é que eu vou conseguir gerar propensão num calendário que quase nunca me dá semana cheia, né? Esse é um desafio para quem tenta aplicar, por exemplo, a periodização tática em calendários mais apertados.
Sim, eu respondendo à primeira pergunta de forma direta, para mim é possível aplicar a priorização tática em qualquer contexto. É a minha opinião, acho que é possível. E acho que o facto de ter o calendário mais denso ou menos denso não invalida a sua aplicação, porque a priorização tática não é um morfociclo padrão. Não é só o morfociclo padrão. A priorização tática é a interpretação dos treinos, da forma como podemos torná-los aquisitivos. É essa interpretação que nos vai fazer, a seguir, numa situação de calendário congestionado, perceber o que é que podemos fazer nos 2 dias, por exemplo, ou 3 dias que estão no intervalo entre os jogos. Agora, que é um grande desafio, eu passei isso em Oman. Nós tivemos Oman é muito estranho, os calendários são mesmo muito estranhos. Nós começamos, eu cheguei já a meio do campeonato e tivemos um período onde jogávamos, por exemplo, joguei daqui a 14 dias, ou seja, tive um período de 14 dias sem jogo, depois joguei 9 dias depois joguei 4 dias, depois joguei 15 dias novamente, depois houve uma pausa de 30 dias, depois voltamos e jogamos de 3 em 3 dias durante um mês e uma semana. No mês de maio fizemos 11 jogos, se não me engano. 11 jogos no mês de maio. Já contando com o último jogo de abril, e o mês de maio fizemos 11 jogos no ano que lá teve. Ou seja, tanto tive semanas congestionadas, como tive também semanas sem competição. E aplicar a metodologia da posição tática neste cenário é efetivamente um desafio. Não vamos mentir que é um desafio e que é muito difícil. E como o Dani estava a dizer há pouco, nem arrisco-me a dizer que eu apliquei. O que posso dizer é que eu tentei dentro daquilo que é a minha interpretação do que é que deve ou não ser feito para que a equipa possa render na competição, tentamos ao máximo interpretá-lo e ajustá-lo a isto. E uma das coisas, já aproveito para delegar à questão anterior, uma das coisas também que pode provocar alguma dúvida é porque a metodologia da priorização tática, pelo menos naquilo que é a bibliografia que está disposta, e aqui eu li, porque há mais que eu ainda não li, não põe em cima da mesa todos estes cenários. Ou seja, como não põe em cima da mesa todos estes cenários, nós é que temos que o interpretar e tentar aplicar. E aí a interpretação de cada um pode levar a aplicações práticas também diferentes. E eu sinceramente acho que a priorização tática, o facto de partir de uma abordagem sistémica, já permite alguma flexibilidade. Daí eu achar que pode ser aplicado em vários contextos. Acho que a priorização tática, e não acho, eu tenho a certeza, apesar de por vezes, quando está perto do professor Vítor Frade, parece que, como ele domina aquilo de uma forma que é ele o criador, parece que não dá para fugir muito daquela linha, mas eu acho que a priorização tática, a abordagem sistémica por si só, já permite uma flexibilização daquilo que é a interpretação. Tu tinhas feito outra pergunta, desculpa, Rafael, que eu acho que não respondi, relacionado com as propensões, não era? Se um calendário muito apertado, né? Ou seja, se um país, por exemplo, que não te dá quase nunca uma semana cheia dentro do teu período competitivo, como é que você gera propensão nesse contexto? Se você tem muito mais vezes folga e recuperação ativa do que os dias de operacionalização aquisitiva. Pronto. Apesar de, e isso foi um desafio, por exemplo, uma alteração que fiz na minha forma de aplicar a posição tática, o meu entendimento, que tem a ver mesmo com a recuperação. No treino de recuperação, na minha perspectiva, é possível ter uma percentagem mínima de aquisição. É possível. E nesse período de calendário congestionado, pronto, é um período que a gente tem que aproveitar essa percentagem mínima de aquisição para tentar dar alguma informação. E muitas vezes a aquisição não sendo possível na máxima especificidade, ou seja, num contexto com intensidade máxima relativa, com todas as exigências que envolvem o exercício de treino, pode ser feito através de uma visualização do vídeo, de uma imagem de vídeo, de uma situação onde se cria um contexto propenso, mas um pouco, como é que eu explico isto?
sem parecer... ou seja, onde há mais um contexto propenso, mas onde há mais pausas, onde há mais intervenção do treinador, que permite estarmos ali com um período de recuperação e ser aquisitivo do ponto de vista emocional, do ponto de vista cognitivo. Claro que vamos entrar aqui num dos temas que a Federação Atlética defende, que é a recuperação do fator emocional. Só que isso é a exigência do calendário, dita isso. Ou seja, nós temos um jogo e não posso simplesmente abdicar disto, temos que aqui fazer uma gestão, depois já depende de treinador para treinador. Há jogos, aconteceu em Oman, recordo-me, de um jogo que nós tivemos 3 dias entre o jogo e ambos os jogos tínhamos que viajar, fazer uma viagem longa. Ou seja, o dia após o jogo anterior fui praticamente para viajar, treinamos no dia do meio e o último dia antes do jogo foi para viajar. Esse dia não conseguimos dar qualquer treino aquisitivo. Foi realmente recuperação, um pouco mais de libertação mental ou emocional, se pode assim dizer. Não sei que tipo de expressão que vocês usam aí. E foi muito naquilo que foi a visualização do vídeo, a abordagem estratégica. Pegámos em coisas que tínhamos feito para outros jogos que pudessem ser aplicados naquele e tentámos direcionar nesse sentido. Provavelmente é muito difícil, é um desafio realmente aplicar o princípio da propensão nesse contexto. Há sempre formas criativas de tentarmos minimizar a ausência disso. Show de bola. E já passando praticamente a mesma pergunta para o Denis, e aí o Denis tem uma característica, Denis, que já está inserido nesse tipo de calendário que eu estava descrevendo para o Francisco, né? Acho que o Brasil, infelizmente, tem essa característica, né, que independente do nível competitivo, os calendários são sempre muito apertados, né? Por exemplo, o Denis vai disputar uma competição que eu já disputei, né? Disputei a Série D em 2017 e eu tive, acho que 2 semanas de preparação para a Série D. Então, atletas que vieram de férias, por exemplo, do estadual, que acabou em abril, para começar a Série D em junho. Então, os caras passaram, sei lá, 2 meses sem treinar. Ou seja, é um período competitivo de fato muito denso, né, como o Francisco falou. Como é que é, Denis, aplicar a periodização tática nesse contexto? Rafael, vou até te pedir desculpa, mas eu acho que agora eu vou ter que me alongar um pouquinho mais, porque é muita informação nessas perguntas que você colocou. Em primeiro lugar, até citando o que o Francisco falou anteriormente, né, que não tem como realmente falar sobre a periodização tática a fundo e explicar tudo, que ela é uma live de 1 hora, né, a gente conversando aqui. Para a gente ter uma ideia, a live que eu fiz com o Nuno Amieiro foram, na verdade, 3. Foram quase 3 horas de live, eu e o Nuno conversando, fora que a gente conversa por WhatsApp, né, foi muita coisa, muita conversa ali, então não tem como esgotar o assunto realmente nesse período. E você já chegou com uma pergunta realmente que é uma pergunta muito densa. Em primeiro lugar, na questão contextual, se ela se aplica a todos os contextos, eu vou discordar do Francisco só num ponto, porque eu entendo que ele pensou num contexto competitivo, eu concordo 100% com ele, mas a gente tem aqui no Brasil hoje uma grande quantidade de escolas de futebol, né? Eu, por exemplo, fui coordenador da Inter Academy, quando um dos treinadores da Inter de Milão veio para cá, o Fábio Máximo, é um grande amigo meu, trouxe a representação da Inter para fazer uma escola Inter Academy aqui, foi uma das primeiras do Rio, e me convidou para ser o coordenador metodológico. E eu falei para ele, Fábio, para a gente pensar em algo realmente num caráter de periodização tática é quase impossível, porque são 2 treinos por semana. Então, no contexto de escolas de futebol, eu acho que você tem uma possibilidade de um treinamento sistêmico, obviamente, isso aí em qualquer situação, esse para mim sim está em qualquer contexto, que você tente aproximar ao máximo, só que o teu período com os atletas é muito pequeno. Você tem praticamente 3 horas em 7 dias, é muito pouco. Então, nesse contexto é o que eu acho mais complicado. Agora, fora isso, qualquer contexto competitivo, eu concordo plenamente com ele, eu acho que é aplicável sem dúvida nenhuma, desde que se tenha conhecimento para tal. Chegando na questão do calendário, aí agora eu vou discordar de você um pouco. Por quê? Porque atualmente, principalmente, a imensa maioria dos jogos de Série C do brasileiro, por exemplo, que já é uma competição mais organizada, na Série D, você mistura tudo. Tem os clubes mais organizados, como você vem para Rio, São Paulo, Minas, alguns clubes do Centro-Oeste, ou alguns do Nordeste, mas você tem alguns clubes com muita dificuldade.
que passam realmente por essa questão de um intervalo, de repente, muito grande entre uma competição e outra. Numa situação normal, fora a pandemia, hoje você sai do estadual e tem umas 2 semanas pós-estadual para já começar numa Série D. Então, os times que vão jogar a Série D, basicamente, eles chegam montados. Os clubes mais organizados, por exemplo, vou te dar falar sobre isso, o que seria agora Mirassol, todos do nosso grupo, né? Mirassol, Ferroviária, 2 times muito fortes, Cabo Friense, que é onde eu estou, Bangu, acabou de ser estadual, manteve todo mundo. Então, você já tem um pouco mais dessa organização. Entrando na questão de calendário, Série C e Série D, basicamente você joga com semana cheia. Então, é muito tranquilo, é muito tranquilo. Quando a gente pensa, o calendário é muito congestionado, mas é congestionado aonde? É congestionado para o Flamengo, é congestionado para o Palmeiras, para o São Paulo, para a realidade do futebol brasileiro, que não são esses clubes são elite da elite, são poucos que estão ali. E, para você ter uma noção, se eu não me engano, foi ano passado, o Vasco foi eliminado rápido da Copa do Brasil, não disputou competição sul-americana, o Vasco passou quase o ano inteiro de semana cheia na Série A do Brasileiro. Foi uma exceção. Mas a realidade é que nas divisões inferiores do Brasil, eu penso que usa-se muito como desculpa a questão do calendário. Agora não, a gente está numa situação de pandemia, é diferente, beleza. Estou falando de uma situação normal. Usa-se muito como uma muleta, realmente, o calendário, porque a gente não tem tempo para treinar, porque viaja muito. Tudo bem. Todo mundo no Brasil viaja muito. A gente agora vai viajar muito. Quem trabalha no Nordeste viaja muito. Eu fui sondado recentemente pelo Imperatriz, Série C do Brasileiro. Cada jogo do Imperatriz deve ser um desespero para os caras fazerem uma viagem, porque o aeroporto é muito longe, você tem que sair quase que um dia antes para ir para o aeroporto e voar mais um dia, aí joga, volta, não treina. Mas numa condição normal, cara, eu acho que o calendário do Brasil não pode servir como desculpa para uso de qualquer metodologia que seja, ou para questão de tempo de treino realmente. Óbvio, como eu falei, para alguns clubes especificamente sim, mas a imensa maioria não. Eu não tenho dúvida que não. Aí você perguntou também sobre o princípio das propensões nesses casos, né? Exato. Francisco foi muito feliz ao falar que cada dia do morfociclo você vai acabar tendo uma mistura de tudo, não tem jeito. No dia da recuperação, você vai ter também um pouco do aquisitivo, mesmo que não seja o aquisitivo específico das dinâmicas, né, em si, mas no mínimo de conceito de jogo. Porque eu já faço uma recuperação normalmente numa forma mais jogada, pensando nos comportamentos que eu quero que eles executem. Agora, obviamente, com uma cobrança menor, né, um desgaste emocional menor, com velocidade de contração, com tensão de contração, duração da contração, tudo menor, tudo mais reduzido, em função da necessidade de recuperação, mas que também se torna aquisitivo. Quando ele fala sobre vídeo, para mim ele está perfeito. E isso sim é uma coisa que se faz há muito tempo no futebol brasileiro, não é de agora, não é da periodização tática, mas eu cansei de ver treinadores de nível muito alto aí sim, em equipes de nível muito alto, falando, o meu treino tem sido treino de vídeo, porque a gente não está tendo tempo para treinar. Beleza, concordo. E ali no treino de vídeo, se você conseguir buscar a concentração do atleta, aí é onde a gente fala da intensidade, né? Se você conseguir dar intensidade no treino de vídeo, uma intensidade que está diretamente relacionada à concentração, né? Uma intensidade de concentração, de você se doar ao máximo para aquele momento, você vai conseguir gerar comportamentos através de correções. Eu costumo falar através de feed-forwards, né? Não só o feedback é o que ficou para trás. O feed-forward é do que eu pretendo, eu explico o que aconteceu e digo o que eu pretendo que ele faça mais à frente. Então, através disso você consegue também. Mas a realidade que eu vivo hoje, cara, eu não posso questionar nada de calendário, a não ser, óbvio, no calendário do Campeonato Estadual, que você tem um período relativamente grande de preparação, e aí você entra no estadual com o jogo final, meio de semana, né, direto, são 5 jogos no primeiro turno, aí semifinal e final. Se não classificar, você tem mais 2 semanas para treinar e depois mais 6 jogos. Então, sinceramente, acho que o calendário não é um fator que vai ser preponderante na escolha da metodologia de treino. Partindo para a propensão mais uma vez, né? Qual forma de você conseguir propensão? Né? Eu vejo 2 que são diretamente relacionadas. Uma é com a manipulação das regras da atividade.
da atividade que você fizer, você manipular as regras para fazer com que aquele comportamento, né, com que aquele princípio que você pretenda apareça mais vezes. E outra, que para mim é simplesmente fundamental, se não bastava você copiar treino um do outro, é através das intervenções. Essas intervenções vão gerar propensão até no treino de recuperação. Se você conseguir gerar uma atividade que vai te trazer o caráter de recuperação e você souber intervir no momento certo, com as informações adequadas para aquele momento, você vai gerar também um ganho, né? um processo, você vai ter um processo aquisitivo participando do processo recuperativo, né? Associando ao vídeo, mais uma vez, citando o que o Francisco falou. Acho que basicamente nessa questão é isso. Se eu tiver me esquecido de alguma coisa, depois eu volto para tocar no assunto de novo, mas eu acho que o principal se refere a essas questões realmente. Show de bola, gente. Eu estava te ouvindo falar e estava refletindo aqui, e já deixo a pergunta para o Francisco, depois volto para ti nesse sentido, de que, em determinada medida, a periodização tática ela requer muito da interpretação de quem olha para ela, né? E, por exemplo, um exercício já me aconteceu muitas vezes debatendo com outras pessoas e olhar para um exercício sendo aplicado em um dia da operacionalização aquisitiva e discordar de que aquele exercício é para aquele dia, né? Por exemplo, eu olho para o exercício e digo, esse aqui é um exercício de velocidade, o cara não, esse é um exercício de duração. Enfim, então essa navalha, digamos, o fio dessa navalha, ele pode, dependendo se eu angular ele um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, ele pode ser uma coisa ou outra, e a percepção de quem aplica, no fim das contas, o que vai ser o carimbo final para que a gente determine se aquilo é ou não adequável para aquele dia, né? Se aquilo é ou não, se aquilo faz parte ou não de um exercício que seria apropriado, acho que essa é a palavra, para aquele dia. Eu deixo a pergunta, Francisco, nesse sentido de que essa subjetividade, ela faz parte, ela tem que ser potencializada dentro de um processo de treino que utiliza a periodização tática como método, ou não, ela deve ser suprimida e a gente deve cada vez mais diferenciar o que é cada coisa. Qual é a tua opinião sobre isso? Tu estavas a falar e eu estava a pensar naquilo que foi o meu relatório de estágio, do meu mestrado e daquilo que foi o meu trabalho e é o meu grande tema de discussão, que tem muito a ver com aquilo que é o princípio das propensões. Quando nós falamos do dia aquisitivo, mais relacionado com a tensão da contração, ou a duração, a velocidade, existe uma série de comportamentos que nós queremos que o contexto de exercitação apresente, ou que leve que os jogadores o façam. E para mim a possibilidade de haver essa subjetividade é normal. Só que nós temos hoje em dia ferramentas, como é o caso do vídeo, que nos permite fazer uma interpretação mais adequada ou mais objetiva, ainda que seja com o nosso olhar, pode ser mais objetiva. E eu no meu relatório fiz esse exemplo e tem a ver um pouco, até posso lançar aqui já para debate e polémica, porque gerou debate e polémica naquilo que foi a minha defesa do mestrado, e já posso aqui também deixar também para o Denis dar a sua opinião e tu, Rafael, também. Vou dar um exemplo. O treino de recuperação, naquilo que é a metodologia da periodização tática, apresentou em alguns, pelo menos nos livros que eu li, apresentava muitas situações de 3 contra 3, 4 contra 4, em períodos de 1 minuto e meio, 1 minuto, ou 2 minutos no máximo, onde tivesse a seguir um período um pouco alargado não desse jogo, mas de outra atividade, exatamente, que o Frade refere a afinar porcas e parafusos, pronto, desse período, de intervalo. Pronto, eu tive o cuidado com a avaliação e controle do treino, de filmar e depois ir ao pormenor em cada um dos aspectos, e reparei numa coisa, que os comportamentos que esse exercício gerava eram comportamentos muito próximos daquilo que era o dia da tensão, da contração muscular. O que acontecia? Isto leva logo um debate aqui, ou uma polémica aqui. É verdade que nós temos ali um período grande de recuperação, mas o jogo aquilo que nos dá não é isso de forma constante. Dá-nos isso durante um período e dá-nos outras coisas. E não dá só isso. E o que acontecia, e eu na altura também fiz um estágio no Vitória, Guimarães, Vitória Sport Clube,
e questionei também lá o treinador adjunto e ele também tinha a mesma opinião que eu, já com mais experiência. Quando nós fazemos este tipo de exercício, os jogadores não sabem abrandar, nem nós queremos que eles abrandem. São tão competitivos e levam o jogo tão a sério, mesmo num dia de supostamente recuperação, que criava ali alguma tensão, se posso assim dizer, entre aspas. Contudo, nem sempre era homogéneo. Ou seja, havia alguns jogadores que estavam nessa predisposição, havia outros que não. O que acontecia, isto fruto da minha reflexão, naturalmente. Em outros contextos pode funcionar melhor. O que acontecia é que aquilo que era o objetivo perdia-se. Havia alguns que estavam com comportamento de tensão, outros estavam muito mais passivos. Pode ter sido falha também nossa da conceptualização, da aplicação prática do exercício. Pronto, e a minha reflexão levou a procurar outro tipo de exercício. E isto para entrar naquilo que era a tua resposta, na tua pergunta, aliás. Ou seja, subjetividade sim, eu enquanto não tinha avaliado mais ao pormenor, não conseguia refletir sobre isto. Fiz a minha avaliação controle do treino através da avaliação da visualização do vídeo e no registro, através de notas daquilo que era a frequência de comportamentos, e apercebi-me que talvez não ia ao encontro da necessidade. E alterei o exercício. Hoje em dia faço o treino de recuperação, posso dizer aqui publicamente, e já quero que também comentem, faço um 11 contra 11. Faço o jogo com 11 contra 11. Não faço no campo todo, faço em menos de meio campo, reduzo a largura, menos de meio campo, reduzo a largura também. Se tiver algum jogador muito ou exageradamente cansado, ponho ele como joker. Estão ali a jogar durante um período de 4, 5 minutos, onde, se olharmos para o jogador individualmente, tem momentos onde está no centro do jogo e tem alguma solicitação mais parecida com aquilo que é o exercício 3x3. Há momentos que ele não está no centro do jogo e está a passo ou está-se a deslocar a passo ou parado. Daí a um minuto está outra vez no centro do jogo. Pronto. E aí acaba por ser um pouco mais próximo daquilo que é a solicitação do jogo de futebol. Faço isso normalmente durante 2, 3 períodos. Também tem a ver um pouco com aquilo que eu sinto que os jogadores estão. E depois disso estão lá a jogar um futebol ou uma pataleca, não sei se vocês usam essa expressão aí, e alguns têm que fazer algum tratamento no departamento médico ou gostam de fazer massagem miofascial, e já vamos entrar aí noutra vertente, mas depois vão para outros meios de recuperação, depende do clube que se trabalha, possa ter ou não. E isto foi fruto de uma avaliação mais objetiva. O que eu queria pegar com isto era para dizer isso. A subjetividade, apesar de ser uma metodologia sistémica, é possível ser objetivo na nossa avaliação. Acho que é possível ser objetivo. Não é, ou seja, como é que eu explico? Por exemplo, num exercício onde nós queremos que haja comportamentos do extremo em movimentos de profundidade, se eu durante 15 minutos, o meu extremo, ou ponta, como vocês chamam aí no Brasil, só fez esse comportamento durante 2 vezes, o exercício não está propenso àquele comportamento. Ou seja, isso eu consigo ver de forma subjetiva, posso conseguir ver de forma subjetiva, não aconteceu muitas vezes. Mas quantas? E também posso fazer objetivos. Vou lá, durante 15 minutos só tivemos 3 comportamentos destes, ok? Está objetivo, está claro, só tivemos 3. Depois, a interpretação, tentar perceber os porquês de ter feito ou não, se foi do exercício, se foi da interpretação, se foi do feedback, pronto, pode ser várias razões e aí nós temos que fazer a nossa interpretação de que é que pode ter sido. Não sei se responder à pergunta, perdi-me um pouco e tenho esta característica. Não, mas respondeu sim. Acho interessante a tua menção, a tua observação no mestrado, e estava refletindo aqui também como isso impactou na tua prática, né? Ou seja, como a tua observação do ponto de vista acadêmico influenciou na forma como tu aborda os teus treinos hoje, né? Isso é um relato positivo, inclusive, para quem está nos ouvindo, no sentido de que e aí já vou puxando para um outro lado, mas só para pincelar, que não existe essa dissociação entre teoria e prática, né? Elas andam... A teoria nada mais é do que a reflexão, às vezes, da própria prática, né? Eu acho que isso é interessante se dizer. E já passo... Quem está envolvido nas duas é assim, né, Rafael? Exatamente. E já passo para o Denis comentar, como o próprio Francisco pediu, sobre essa adaptação que ele fez no CD de recuperação ativa.
E pode ficar à vontade, né? Estamos entre amigos, né, Francisco? Claro, Não, tranquilo. Não, eu não deixo de emitir minha opinião, não. Eu vou falar duas coisas sobre isso. A primeira é a seguinte, essa pandemia, para muita gente, isso é muito óbvio, né? Ela foi absurdamente negativa. Para mim também, inclusive, mas em alguns pontos eu não tenho dúvida que eu consegui transformá-la em algo positivo, otimizando meu tempo, de diversas formas. Uma dessas formas foi me preocupando em estudar muito mais as teorias de suporte, né, em geral, tipo filosofia, sociologia, psicologia, teoria do caos. Eu estou lendo agora o livro de Prigogine dentre outras inúmeras, né, eu passei a estudar muito mais outros assuntos que não diretamente relacionados à periodização tática especificamente, e à metodologia de treino especificamente, mas são todos assuntos que têm a ver, que acabam de uma forma ou de outra tendo total relação com o futebol. E isso vai te trazendo uma forma diferente de enxergar uma coisa ou outra. Associado a isso, eu tenho que parafrasear até o Juscelino Kubitschek, quando na construção de Brasília ele falou, né, no mandato dele, que o Brasil avançaria 50 anos em 5. E eu tenho que dizer que a live que eu fiz com o Nuno, ela fez sem dúvida nenhuma eu avançar 3 anos em 3 horas, no mínimo. E a gente falou muito sobre essas questões que envolvem cada dia do morfociclo, o tipo de atividade, as confusões que se geram através da visualização externa. Essa atividade é isso. Se você não está inserido no processo, é sempre muito mais difícil você identificar por mais conhecimento que você tenha sobre o futebol. Eu já passei por situações como essa infinitas vezes, inclusive aqui na Cabo Friense. Foi até um negócio engraçado, em 2017, eu acho, foi 2017, eu estava em Cabo Frio passando férias e o treinador da Cabo Friense era o Júnior Lopes, que é filho do Antônio Lopes, né? Vice-campeão do mundo com o Vasco, campeão da Libertadores, e a gente tem uma amizade muito boa, e eu passei um tempo com ele ali, para desespero da minha família, eu fui passar os treinos da Cabo Friense com ele, e depois curti as férias, e ele me perguntava, o que você achou do treino? Eu falei, não sei. Como eu vou opinar sobre o treino dele se eu não estou inserido no processo? Eu estava ali como visitante, eu não tenho como dizer, o treino foi bom, o treino foi ruim, foi para isso, foi para aquilo, não tenho, só depois dele me explicar. E aí, voltando a essa questão da live com o Nuno, a gente conversou muito sobre essa questão da recuperação em função dessa quase uma indicação, né, do 3 contra 3 no dia da recuperação pós-jogo, que pode ser associado com o dia da... Não gosto de usar esse termo, mas que seja o dia da dinâmica da tensão, né, o dia azul, digamos assim. É melhor. Eu não gosto muito de falar sobre o dia da duração, o dia da velocidade, isso não me agrada. Mas para que fique mais fácil de entender, né? O dia azul, então. E aí eu vou falar o seguinte para o Francisco em relação à colocação dele. Eu acho que isso está diretamente relacionado à intervenção. Porque na conversa que eu tive com o Nuno, ele me esclareceu muita coisa, foi um negócio impressionante. Não à toa, o professor Vitor Frade coloca, né, que, além dele, obviamente, como o principal conhecedor da metodologia por ser o criador, ele autoriza poucas pessoas a falarem num nível mais alto, que são Jorge Maciel, a Mara Vieira, Marisa Gomes e citou o Nuno. E essa experiência que eu tive com o Nuno foi fantástica, porque... Miguel Lopes também. Também não é, eu citei só alguns mais próximos, assim, né, mas... Que tem algum tipo de contato. E o Nuno falou para mim o seguinte, Denis, no dia da recuperação é como qualquer outro dia, é para ir a 100%. Só que o que é o 100%? É o que a gente chama de intensidade máxima relativa. Vamos lá. Eu estou com uma caneta na mão e um caderno. Eu vou escrever o meu nome. Eu tenho que escrever assim, na velocidade máxima possível? Não. A velocidade máxima relativa é aquela que me proporciona realizar uma ação de acordo com o objetivo. Isso para mim é um ponto básico. E aí o que ele disse? Para cada minuto, 5 a 6 minutos de... Vamos chamar de intervalo ativo. Então, se a gente faz, por exemplo, 1 minuto de 3 contra 3, e você recupera 6 minutos fazendo outras coisas, dentre essas outras coisas, o Francisco usou um termo, tipo petelecar a bola, algo assim. Eu imagino que seja semelhante ao que fazem aqui com o futevôlei. Agora tem o fute-mesa, fute-redinha, tem de tudo aqui, né? O fute-mesa virou uma febre completa. Virou uma febre completa. Então, assim,
se você conseguir, nesse intervalo ativo, trazer esse tipo de atividade que vai proporcionar... E ainda assim, nessas atividades, foi o que o Nuno me falou, é para ir a 100%. Se for jogar uma dupla de fute-mesa, é para tentar ganhar. Você está tirando daquele contexto da subdinâmica da tensão, mais uma vez, entre aspas, acho que já entenderam que não quero tratar desse jeito, mas é mais fácil de entender, porque você só vai estar dando 1 minuto de estímulo. E a mesma coisa, vamos aumentar então, são 2 minutos de estímulo nesse 3 contra 3, para ganhar o jogo, para máxima intensidade de concentração, mas com as intervenções adequadas. Inclusive nas cobranças. Se você perceber que um atleta está exacerbado com o outro em termos de cobrança, porque quer ganhar a qualquer custo, porque quer finalizar, você tem que segurar. Por quê? Porque naquele momento ele já está entrando num desgaste emocional. Então a intervenção, ela vai... Não tem jeito, para mim a propensão vai estar diretamente ligada a isso, sempre, claro que há outras coisas também. Mas a intervenção e a manipulação das regras é o que vai ditar a propensão. Como o Francisco disse, se eu faço uma atividade que o meu extremo tem que tocar na bola tantas vezes e ele toca só uma, está errado. Se eu espero que ele toque 10 e ele toca uma, a propensão não foi atingida. Isso tem a ver com o quê? Com manipulação de regra e com a minha própria intervenção. Então, acho que no dia da recuperação a mesma coisa. Eu não vejo de forma semelhante por isso, né? Até porque realmente eu já pensava muito parecido com isso, eu não pensava nesse aspecto de usar a recuperação para atividades tão diferentes. Mas quando o Nuno fala para mim, cara, a gente pode fazer outras coisas, um futevôlei, um fute-mesa, um bobinho mesmo, não estou nem falando de rondo, não, um bobinho, que tem um aspecto um pouco mais lúdico, mas com aquele caráter já competitivo também inserido, e você multiplicando esse período por 6, comparado ao período de estímulo, tipo 2 minutos de estímulo, eu vou ter 12 fazendo isso. Eu não vou cair no dia da subdinâmica da tensão, não vou cair porque é diferente. Porque eu estou seguindo... Agora, se eu chego, faço um 3 contra 3, estímulo de 3 minutos, dou 2 minutos de intervalo, estímulo de 3 minutos, dou 1 minuto de intervalo, mais outro estímulo de 3 minutos, com certeza eu estou treinando na subdinâmica da tensão, não tenho dúvida. Que aí eu vou ficar ali, bate, volta, contrai de forma excêntrica, choca, cai, derruba, salta, o tempo todo fazendo aquilo, e vou estar fazendo isso num dia errado. Agora, quanto ao que o Francisco falou sobre o penado 11 contra 11, eu vou ter que falar para ele que eu falei para o Júnior Lopes, não tenho como opinar sobre isso, porque não estou inserido realmente no trabalho. Sim, isto é uma questão de interpretação, e o que me levou a refletir sobre isto e a fazer esta experiência, e até agora tem corrido bem, tem a ver com o facto de, pelo menos na literatura que eu li sobre a priorização tática, referir a importância de estimular o mesmo metabolismo que ocorre no jogo. E no jogo, em nenhuma situação, ou em muito raras situações, os jogadores estão 1 minuto e meio num 3 contra 3. Foi só isso que me levou a questionar ou a refletir sobre uma possível alteração desta aplicação. E eu já fiz durante muito tempo, aliás, até muito mais vezes, o 3 contra 3 e o 4 contra 4, e até com alguns apoios. Já fiz muito mais vezes. Fiz esta experiência só na época passada e até agora tenho gostado, não é? Tenho gostado do resultado. E foi um pouco nessa sequência, do aproximar àquilo que é o estímulo do jogo. É discutível, isso é que é discutível, e principalmente para quem é defensor da priorização tática, vai questionar muito esta minha opção, mas pronto, eu também tenho a minha cabeça para pensar e achei que poderia ser uma forma de aplicar. Show de bola. Mas que fique claro, Francisco, eu não estou questionando não, tanto que eu falei, eu não tenho opinião sobre essa questão do 11 contra 11, eu não estou questionando nada porque eu estou muito longe de ser um fundamentalista da metodologia. Eu conheço alguns que realmente eles são aquilo ali, tipo, isso aqui é periodização tática, se eu fizer isso e voltar já não é. A gente pode até citar alguns casos aqui, tipo, se o cara tomar uma suplementação para auxiliar na recuperação, já não é periodização tática, porque está indo contra a lei de Hooks, a lei da autorregeneração, e por aí vai. Então,
existe isso. Eu só citei realmente uma questão do Nuno, mas que ao mesmo tempo ele vai além, e que eu também penso que isso se enquadra no dia da recuperação. Ele falou, por que eu não posso fazer no dia da tensão um 11 contra 11? Por que eu não posso fazer isso? O que eu preciso fazer é que o que se espera que aconteça naquele dia, no dia da tensão, aconteça. Aconteceu? Beleza, vamos para um 11 contra 11. Até porque hoje, até nessa nova leitura entre aspas, né, do Morfociclo que o Julian publicou no livro dele, e que pelo que o Nuno falou para mim é algo que ele também está entendendo como mais aceitável nesse momento, você vai ter 25% de dia azul e 75% de recuperação, que é o dia anterior. Então você vai ter essa média. 25% você resolve com uma atividade como essa. De repente, para você gerar aquele tipo de contração, né? Com muita frenagem, com muita mudança de direção, contração excêntrica. Então, você pode conseguir isso de determinada forma e depois partir para o 11 contra 11 num caráter mais recuperativo. Ou seja, se ele encaixa na... Quem é o dia? Quem é a quarta-feira? Pensando no morfociclo de domingo a domingo. Se ele pensa na quarta-feira, no 75%, a inserção do 11 contra 11, seja com um estímulo mais curto, tipo 5 minutos, 6 minutos, 4 minutos, com alguma propensão muito bem definida, eu penso que não é problema usar isso também no dia da recuperação, como de repente é o que você está fazendo. Problema zero. Mas, sem dúvida nenhuma, não tenha, nem passa pela minha cabeça fazer nenhum tipo de julgamento sobre como você está treinando. Eu acho que a gente vai falar sobre essa questão da possibilidade de adaptar a periodização tática, e eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. Então, não sinta que eu estou querendo julgar a tua forma de treinar, que não tem nenhuma relação com isso realmente. Show de bola. Deixa eu aproveitar para fazer a pergunta final, né? A gente já vai ultrapassando 1 hora de live. E eu tenho até uma outra pergunta final para fazer, mas eu fiquei com uma coisa na cabeça que o Francisco falou no início, né? Da periodização tática, em certa medida, abrir os olhos dele para outras coisas da vida, né? De como a vida é sistêmica, né? Como o jogo ensina sobre a vida, né? Tem até um livro interessante, que eu já não me lembro o autor, já não tenho essa memória tão boa, que o título do livro é mais ou menos esse, né? Como o futebol explica a vida, né? Se eu não estou enganado. Que é um livro que, inclusive, fala sobre acho que talvez o Denis conheça, que foi um livro que ficou muito famoso no Brasil em determinada altura, que fala sobre o Eurico Miranda, como era a relação do Eurico Miranda com os presidentes das torcidas organizadas do Vasco, etc. Enfim. E eu acho que enveredar por esse caminho é interessante para a gente fazer a pergunta final, né, para finalizar. Qual é o impacto que vocês sentem? Aí o Francisco pode detalhar um pouco mais daquilo que ele já abordou, né, que de fato abriu a visão sistêmica para a vida, para ele, né? Qual é o impacto de ter tido conhecimento da literatura sobre a periodização tática promovendo a vida de vocês? Eu acho que quando eu tive o primeiro contato com a periodização tática e dos conteúdos mais complexos sobre o jogo, se calhar foi o primeiro, me deu o start de que, opa, existem coisas mais profundas no futebol do que aquilo que eu tenho visto por aí. E foi uma contribuição muito violenta para mim nesse sentido, né? De me tornar esponja, né? De absorver mais conhecimento. Então, se vocês puderem dar um depoimento, vou começar pelo Francisco, de como ter contato com a periodização tática alterou a forma de vocês olharem para o jogo ou para a vida, seria bem interessante. Ok, Rafael. Antes de responder à tua pergunta, eu só queria deixar claro para os ouvintes que eu abordei aqui algumas situações. Eu não sou fundamentalista da periodização tática e eu não digo que aplique. Eu sou um consumidor de metodologias e gosto muito, acho que até falamos disso no podcast que fizemos, Rafael. Eu sou consumidor e sou realmente apaixonado pela abordagem sistémica. Essa é efetivamente a minha paixão. E a periodização tática foi aquela que me levou a apaixonar por esta abordagem e é aquela que eu estudei mais e que eu me identifico mais. Só que também estudo outras e há outras também que me influenciam e que fazem, em alguns momentos, ter abordagens práticas um pouco distintas daquilo que possa ser a recomendação da metodologia da periodização tática. E isso, acho que os treinadores devem ter isso, ou seja, acho que devem ter essa abertura,
pelo menos eu na minha perspectiva vejo assim, e os que tenho acompanhado têm-me incentivado nessa perspectiva também. Vai explorando, vai estudando os outros, vai vendo como é que se trabalha aqui, como é que se trabalha ali, de que forma é que pode ser aplicado aqui e ali, e depois constrói a tua de acordo com o teu contexto. Isso é um dos grandes ensinamentos também da posição tática. Adaptares no fundo ao contexto, aquilo que estás a viver. Em relação à tua pergunta, pronto, eu até gosto, até fico contente porque realmente teve uma influência muito grande. Quando te falo na abordagem sistémica, e eu até fiz questão que o título do meu relatório tivesse esse nome, eu uso às vezes sistémica, na minha boca é barata, porque eu uso tantas vezes, porque realmente influenciou-me muito. Influenciou-me ao ponto de eu a determinada altura estar em casa, quando comecei a explorar mais a fundo a teoria dos sistemas, a teoria do caos e por aí adiante, estar na cama, a olhar para o teto e a comentar com a minha namorada, a dizer que nós somos um sistema e nós estamos envolvidos aqui num sistema, e se tu te levantares vais influenciar o meu estado que eu estou agora, e se alguém agora passar e apertar já influencia e vai criar alguma alteração naquilo que é o meu estado atual, ou vai-me levar a ter determinado comportamento. E eu a determinada altura estava todos os dias a ver isto. Estava no café e começava a ver a interação das pessoas, como é que influenciava o comportamento de quem estava a servir, ou como é que isso influenciava o meu, que tinha interrompido a minha leitura, ou que tinha recebido um telefonema com uma notícia e aquilo que era o meu estado de humor, por exemplo, até aquele dia tinha-se alterado. Pronto, uma série de questões que têm tudo a ver com esta perspectiva sistémica. E realmente teve um grande impacto nisso. E depois, naquilo que é o teu dia-a-dia, o facto de tu perceberes isso, até a tua própria intervenção, consegues adequá-la melhor. Acho, pelo menos para mim, senti isso. E agora, como treinador principal, tenho tido isso. Um dos grandes desafios tem sido esse, porque a minha intervenção, o facto de eu perceber que a minha intervenção tem um impacto grande naquilo que é a relação entre os jogadores, a relação comigo e com eles, a relação com os elementos da equipa técnica, tudo o que é a minha intervenção, seja a nível dos objetivos, dos contextos de treino, da minha comunicação, leva-me a estar constantemente a refletir sobre isso e a procurar direcionar o meu comportamento nesta perspectiva. Eu fico sempre assim um pouco. Fico bastante contente porque realmente, como tu falaste, deu o clique, a mim também deu-me um clique e comecei a ver um mundo, parecia que estava a ver um mundo diferente. E ainda por cima coincidia um pouco a minha ida para o Porto, que realmente estava a viver numa cidade diferente daquela que eu tinha vivido, e foi tudo no fundo, criou aqui dentro um marcador somático, que é outro tema muito interessante, criou um marcador somático relacionado com a sistémica, por isso é que eu agora falo de sistémica, e quando falo disso fico contente e dá-me uma vontade enorme de agradecer à apresentação tática. Show de bola, Francisco, show de bola. É legal demais esse depoimento, cara. Muito legal mesmo. Acho que tu transcendeu aquilo que é o jogo em si, né? Acho que, de fato, conseguiu representar na vida aquilo que é o jogo, e a forma como a gente olha para o jogo também pode ser a forma como a gente olha para a vida. Ou melhor, o contrário, né? A forma como a gente olha para a vida também pode ser a forma como a gente olha para o jogo. Sensacional. E contigo, Denis, como é que foi a prestação da periodização tática na tua vida? Olha, cara, eu vou dizer que eu acho que não é nem diretamente relacionada, talvez, na verdade, é óbvio que tenha uma relação, mas não especificamente da periodização tática, mas principalmente pela necessidade que eu senti de estudar essas teorias de suporte, cara. Isso eu vou te falar que é uma questão até de me emocionar, porque eu associo o conhecimento adquirido em função de ter me apaixonado tanto pela metodologia e ter me preocupado em estudar essas teorias de suporte, que me fez enxergar a vida de uma maneira totalmente diferente. Isso aí é um fato. É engraçado, a minha esposa fala sobre isso. É um negócio de doido. E eu vou te falar, não fosse que seja o meu caso, mas ao ponto de eu conseguir entender questões envolvendo desde homofobia e racismo, seja no futebol ou não, até questões diretamente relacionadas ao jogo do treino, questões diretamente relacionadas ao jogo do treino, cara. É impressionante. E eu acho que isso tem muito mais relação com o fato de você enxergar realmente de uma maneira sistêmica
todo o entorno, como o Francisco falou bastante hoje, e eu sou um cara aficionado pela abordagem sistêmica. Muita gente acha que a periodização tática é a única periodização que faz uso da abordagem sistêmica, e não é, né? Tem muitas outras, inclusive uma de origem nacional, né, nossa, que é a periodização complexa dos jogos, do Rodrigo Leitão. Mas eu acho assim, cara, desde livros como Conexões Ocultas, de Fritjof Capra, o Francisco falou sobre marcadores somáticos, já me vem à cabeça automaticamente o Erro de Descartes, que fala bastante sobre marcadores somáticos, né, emoção, razão e cérebro humano. E quando ele fala que só dele falar sobre a abordagem sistêmica ele se sente feliz, isso é muito óbvio que é um marcador somático positivo, que gera esse tipo de emoção nele, né, que construi um sentimento de felicidade nele. Isso é o meu caso quando eu penso sobre o treino. E quando um jogador como agora, a gente está lidando com jogadores novos, alguns jogadores que nunca haviam trabalhado comigo, né, até um grupo que tem muito jogador que a gente já teve junto, e dos caras virem falar para mim, cara, impressionante o treino que vocês estão dando aqui. Hoje teve uma conversa com a comissão técnica de alguns deles falarem isso. Eu estou impressionado com o nível de treino de vocês, coisas do tipo, vocês não podem estar nessa divisão do futebol brasileiro, mas a gente sabe que é difícil, que tem muita variação, né? A gente já teve divisão acima também, e esse tipo de coisa é que traz para a gente essa emoção, é um marcador somático, né? Você ter realmente um feedback muito positivo sobre o que você está fazendo, e sem dúvida nenhuma, estudar mais sobre tipo, o fim das certezas do Prigozhin, né? É impressionante você ler sobre aquilo, você não tem mais certeza sobre nada, tudo ser uma questão de probabilidade, pensamento complexo de Edgar Morin, isso então é incrível. Quando você começa a se aprofundar no pensamento complexo, né? Tem um livro dele chamado Cultura de Massas no século XXI, tem o Necrose, nossa, isso tudo, cara. Então, assim, não é diretamente relacionado à metodologia, mas me foi proporcionado por ela, sem dúvida nenhuma, porque se eu não começasse a estudar mais a fundo periodização tática, eu não teria chegado a esses autores, eu não ia ter esse tipo de coisa, eu não enxergar isso é fato. Que hoje eu é uma briga que é um cara sensacional que me dá uma liberdade absurda pro treino. Oi. Só repete um pouquinho a parte final, que deu uma cortada aqui, deu uma picotada no áudio. Eu acho que eu falei sobre o Toninho Andrade, né, uma questão que eu citei com ele, e ele é um cara que me dá uma liberdade gigante assim, no treino, uma liberdade monstruosa, é algo impressionante. Eu já trabalhei com outros treinadores também, com o treinador de Série A do brasileiro, como o Estevão Soares, que me dava muita liberdade também, mas nada parecido com o que eu tenho com ele. É um negócio incrível, realmente, ao ponto dele falar para mim assim, pô, deixa eu fazer esse treino aqui tal dia. Eu não preciso deixar, pô, o treinador é ele. Ele ainda falou, faz, depois você me critica. Eu falei, não, vamos encaixar esse treino aí. Aí encaixamos no dia que eu achava que tinha mais relação com a questão metodológica. Acabou o treino, foi até ele e falei, pô, cara, parabéns. O treino foi simplesmente maravilhoso. E quando eu falo que o treino é maravilhoso, não é porque o treino tem uma dinâmica legal, quem está vendo acha bonito. Não, é porque o que foi proposto aconteceu no treino. Então, tudo funcionou muito bem. Então, e eu acho que até isso me foi passado por essa forma diferente de pensar, de enxergar a vida e de enxergar o jogo. Eu não tenho dúvida alguma. E por isso, cada vez mais, eu vou ler mais sobre essas teorias de suporte. Eu me sinto obrigado a citar um autor que é português, mas que não tem relação com a periodização tática, que é o professor Manuel Sérgio. O que ele escreve eu paro para ler, quando ele fala eu paro para ouvir. Já li vários livros, já assisti diversos vídeos. Está chegando agora um livro de Portugal para mim que tem total relação com ele, que é Motricidade Humana e Futebol. Não sei se você já teve a oportunidade de ler, porque está aí do lado, está mais fácil, né? O meu está chegando agora. O meu está chegando em setembro, de um amigo que está morando em Portugal, está vindo para cá, vai trazer para mim esse livro e mais outros, né? Que a gente aqui tem muita dificuldade com livros, você sabe disso. E eu faço questão de ter o livro, né? De não ter um PDF, alguém piratear o livro. Então, cada vez mais eu vou ler sobre as teorias de suporte, não tenho dúvida que cada vez mais eu vou enxergar a vida de forma diferente, o jogo de forma diferente, ao ponto... Acho legal falar isso também, ao ponto de eu falar para vocês o seguinte: quando surgiu essa questão das 5 substituições,
eu fiquei com o pé atrás. E estou até impressionado que o Domenech no Flamengo não está usando. As 5 é o que menos tem usado no brasileiro. Exato. Eu vou dizer, por que eu fico com o pé atrás? Eu penso, se o jogo é eu construir, se o jogo que eu pretendo é eu construir relações entre os atletas que estão em campo naquele momento, qual é a vantagem que eu tenho de trocar 50% do time? Ah, mas a questão física, beleza, a partir do momento que eu penso só na questão física, eu não estou sendo sistêmico. Eu estou pensando só na questão física e as relações que são construídas com os atletas. Agora, se eu durante o treino trabalhar todas essas rotações de fazer time com 5 alterações durante os trabalhos e construir essas relações com eles, beleza. Mas a gente tem tempo para isso. Não é comum você treinar 5 mudanças num treino. Você muda uma peça, muda 2, muda 3. Agora, não sei se isso vem para ficar ou não, né? Teoricamente não, tomara que não. Sinceramente, não gosto de 5 substituições, não é o que me agrada. Entendo o momento, que aí sim está diretamente ligado à questão física, por conta de lesão e tal, que está mais propenso a ter lesão realmente, mas essa mudança de você mudar 50% das relações que tem no jogo, aliás, 50% dos atletas, né, das relações muda muito mais, porque já é uma questão exponencial, né? Cada um vai ter 4 relações diferentes ali, então é o que não me agrada e que, sem dúvida, eu não gostar disso tem relação com o meu pensamento sobre o jogo, dado principalmente pelas teorias de suporte, não só pela metodologia em si, mas da construção de relações, do pensamento complexo, da complexidade, né, de ser um tecido que se entrelaça, por aí vai, eu acho que tem muito mais relação. Então, assim, mudou completamente, cara. Hoje eu enxergo, até em termos de pandemia, quando eu vejo algumas declarações de pessoas que são tidas como importantes da pandemia, eu falo, pô, mas como ele pode estar falando algo desse jeito? É impressionante a falta de empatia, a falta de inteligência emocional. Como pode estar tratando desse jeito? E eu não tirei isso só pelo que eu vi da vida, mas sim do jogo, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que a gente fica com um resumo de que a periodização tática pode ser um fim, mas também pode ser o início de uma descoberta de um mundo novo, de uma maneira de olhar para o jogo diferente, de uma maneira de olhar para a vida, para as relações, como os dois bem falaram, de maneira diferente. E, bom, acho que a gente tem um grande episódio de podcast. Agradecer demais aos dois pela participação. Agradecer demais ao Francisco pelo tempo, pelo Denis pelo tempo. Eu sei que alinhar a agenda aqui foi difícil, né, para conseguir ter tempo disponível de todo mundo ao mesmo tempo. E, cara, acho que o podcast voltou em grande estilo. Obrigado demais aos dois. E fica aqui o meu sincero sentimento de gratidão a vocês, cara. Obrigado demais. Foi um momento de partida sensacional. Obrigado, Francisco. Obrigado, Denis. Muito obrigado, Rafael. Bom, eu que só tenho a agradecer, cara, agradecer inclusive ao próprio Francisco por se dispor, inclusive, a se colocar, né, fora da bancada, de passar para a gente o que ele faz e pedir a nossa opinião. Isso é de uma humildade tremenda e eu só tenho a agradecer realmente pelas palavras dele desde o início, transmitindo muito conhecimento. Vocês podem ter certeza que eu saio dessa reunião melhor do que eu entrei, com mais coisas para pensar, com mais coisas para tentar desenvolver e evoluir dentro da metodologia. Como citei atrás, eu não sou um fundamentalista da periodização tática também, assim como o Francisco também disse que não é. Eu entendo que a gente precisa estar aberto para tudo o que está acontecendo e nenhuma metodologia, no meu ponto de vista, é perfeita. Então, se eu puder ter uma periodização tática como um carro-chefe e eu fizer algumas modificações que eu julgar como interessantes para a minha realidade, ela não vai mais ser periodização tática. Beleza, não tem problema nenhum. Eu não estou preocupado em ser periodização tática ou não. A minha questão é, como eu sou um apaixonado também pela metodologia, eu vou pegar o máximo de informação dali que eu julgar como ideal para a minha realidade, para o meu contexto, e vou unir com coisas que eu acho que podem agregar. Ah, mas está criando uma metodologia nova. Não tem problema nenhum, não vou ficar incomodado se alguém reclamar disso, não vou deixar de fazer por causa disso, vou seguir nessa linha. Inclusive, hoje a gente tem um grupo de debate, que somos só 3, que é exatamente trabalhando em cima disso, o que vocês acham que ela pode melhorar, o que ela tem de muito bom, o que a gente pode acrescentar, para a gente criar basicamente uma metodologia nossa mesmo, e não vejo problema nisso, e vai ser algo que não é periodização tática, tranquilo. Não faço questão de ser visto como um
cara que aplica periodização tática no Brasil. Não tenho essa pretensão mesmo. Estou inteiramente de acordo com as palavras do Denis e aproveito para dar o meu agradecimento também recíproco pela partilha e pela discussão que foi protagonizada aqui pelo Rafael. E estou inteiramente mesmo de acordo com aquilo que disse o Denis. Não há, em alguns casos, parece haver um estatuto de quem usa e de quem não usa, e acho que isso é muito, não vou dizer errado, porque cada um faz o que quer e não há certo nem errado. Eu sou a favor da metodologia própria, que tem as suas influências de treinadores, de biografia. Aliás, a abordagem sistémica diz isso mesmo, nós somos fruto das nossas experiências, por isso aquilo que nós lemos, aquilo que nós estudamos, com quem nós conversamos, vai influenciar a nossa metodologia, daí todos aplicarem a mesma de forma exata, acho que é uma utopia. Por isso, um agradecimento, acabo com agradecer também o convite e acho que está aqui um debate muito rico para toda a gente ouvir. Show de bola. E de fato, né, nem faz sentido que todo mundo faça a mesma coisa. Né? Ninguém não estamos na Matrix, né? Para quem quiser pegar essa referência aí. Obrigado demais, pessoal, mais uma vez. E fica aqui aproveitar para deixar o convite aberto para lá na frente a gente poder fazer também a parte 2. Ok. Como vocês bem disseram, né, é muito difícil resumir a PT em pouco tempo, né? Então, esse é ruim, mas isso é bom porque isso também dá mais outros episódios. Já estou pensando na parte 3. Dá para fazer um podcast só de periodização tática. Encerramos aqui mais um episódio do podcast Futebol Moderno. Agradeço a todos e até a próxima. Um abraço.